Bom dia a todos e todas, meus amigos e amigas, grandes irmãos e irmãs. Que Deus e a Jurema Santa Sagrada nos abençoem imensamente. Fazia mais um tempinho que eu não aparecia numa live. Fim de ano é complicado mesmo. E aí é o seguinte, só um instantinho, só reduzir aqui o volume. Pronto, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que Manhangara nos abençoe. Tenho certa dificuldade para ler, que minha vista não está tão boa. E a tela é muito pequena, mas vamos embora. Então é o seguinte, o objetivo desta live é trocar uma ideia sobre uma revista que eu venho publicando, chamada Tantra e Autoconhecimento. Para quem segue meu perfil, conhece um pouquinho do trabalho que eu venho realizando, sabe que a espiritualidade indígena e o Catimbó Jurema de modo específico são minha principal linha de pesquisa. Simplesmente porque são minha filosofia de vida. A Jurema Santa Sagrada é minha religião e é minha filosofia de vida. Eu vivo conforme a Jurema, graças a Deus. Conforme o que a Jurema quer para mim, conforme o que ela tem para me dar. E eu sou grato, eternamente grato à mamãe. Entretanto, em paralelo aos estudos que eu realizo sobre história indígena, espiritualidade indígena, cultura indígena, eu realizo outros estudos dentro de outros campos da espiritualidade. Um desses campos é a magia mesopotâmica, que inclusive estou organizando um estudo que em breve será ministrado com a graça de Deus. E uma outra linha de pesquisa é o Tantra. Tá? Isso, as coisas que a Jurema me dá, eu procuro preservar e zelar. Sou grato. E dentro dos estudos relacionados ao Tantra e à alta magia, ao longo dos anos, muita coisa foi produzida, né? Mas nem tudo foi publicado. E aí o que é que acontece? Alguns livros sobre espiritualidade indígena e culto a Jurema foram publicados e eu deixei ali arquivado, guardadinho, um bom material sobre magia e sobre tantrismo. O ano passado, aliás, há 2 anos atrás, lancei um livro através da editora Erion, chamado Uma Introdução ao Estudo do Tantra, se aqui por sinal. O último, os demais já foram vendidos. Esse é o último exemplar. Se alguém quiser, já reservo aqui. E como, graças a Deus, as pesquisas são contínuas, né? Eu não tenho parado. Além das aulas que eu ministro nas escolas públicas aqui, eu não paro com a pesquisa. Só paro quando Deus disser para me parar. E foi o que aconteceu. Eu decidi selecionar partes desse material relacionados ao Tantra e publicá-los em forma de revista, tá? Não apenas material voltado ao Tantra, mas a magia oriental, ao yoga, a meditação, todo esse material que eu venho pesquisando, que são áreas que estão intimamente ligadas ao universo tântrico. Tá? Quem conhece o Tantra de fato, né? Quem vai além das massagens tântricas, supostamente tântricas, e conhece o Tantra de fato, sabe que o yoga está intimamente ligado ao tantrismo, a magia oriental está intimamente ligada ao tantrismo, a meditação está intimamente ligada ao tantrismo. Então, seguinte, selecionei esse material e passei a divulgá-lo através de uma revista chamada Tantra e Autoconhecimento. É uma revista que tem o objetivo, primeiro, de, em linhas gerais, não deixar tudo isso que eu venho arquivando nessa área de pesquisa ser relegado ao passado e ao esquecimento, né? É bom a gente compartilhar com as pessoas aquilo que a gente faz de bom,
Eu particularmente me sinto muito feliz, me sinto muito útil e agradecido ao universo sempre que eu posso transmitir algo, sempre que eu posso transmitir algum conhecimento que eu adquiri ali com muita luta, né, muito esforço, e percebo que esse conhecimento é útil a outras pessoas. Eu fico feliz demais. Então, organizei esta revista, que a princípio deveria ter uma publicação semestral. Os 2 primeiros números saíram ali certinhos, mas o terceiro demorei mais para publicar, né? E a revista está organizada basicamente em 2 momentos. Um teórico e um prático. Então, todo o número da revista Tantra e Autoconhecimento é marcado por um momento teórico em que nós estudamos a filosofia tântrica, a filosofia da magia oriental, a filosofia do yoga, tá? Um momento teórico. E na sequência uma parte prática, uma parte teórica e uma parte prática. A parte prática em que eu sugiro exercícios voltados à meditação, exercícios voltados à preservação da força vital, da força sexual, exercícios voltados à purificação, tá? Então, em linhas gerais, essa é a revista Tantra e Autoconhecimento, uma revista que trata do Tantra clássico, deixando bem claro, né? Porque quando nós falamos em Tantra, atualmente ocorre uma confusão de termos, devido ao fato de estarem sendo propaladas, divulgadas com muita frequência informações que não são necessariamente tântricas, né? O Tantra não está relacionado exclusivamente à prática sexual, tá? É evidente, o Tantra é um universo, o Tantra é uma tradição milenar, nasce lá onde hoje seria a Turquia, por volta do ano 3000 a.C., em uma cidade chamada Çatalhöyük. Foi se desenvolvendo, existem ritos de culto às divindades tântricas, existem práticas de exorcismo, existem cânticos, existem cerimônias cultuais e, obviamente, em algumas linhas de Tantra existem os ritos sexuais. Tá? Mas aí vem sendo divulgado por aí há um tempo a ideia de que Tantra e sexo são necessariamente, que um não funciona sem o outro, né? Que o Tantra não funciona sem sexo ou que o Tantra possui exclusivamente uma abordagem sexual. Isso aí não procede. Tá? Então eu volto minha pesquisa ao Tantra clássico, que é o Tantra de matriz indo-dravidiana, certo? E a revista Tantra e Autoconhecimento tanto aborda o Tantra dentro dessa perspectiva, quanto trata de elementos de magia oriental, assim como trata de aspectos teóricos e práticos do yoga. Então esse aqui é o número 1 da revista, Tantra e Autoconhecimento. Eu ainda tenho alguns exemplares aqui, alguns poucos exemplares, né? Por exemplo, no número 1 da revista, o que foi que eu tratei? A primeira parte, a parte teórica, né? Conversei sobre os chakras e sobre a força Kundalini, dentro de uma abordagem analítica, dentro de uma análise, né, esotérica. A importância dos exercícios de respiração, o que nós chamamos de pranayama. Conversei um pouco sobre a manifestação da força cósmica através dos entes do sexo masculino, ou seja, as manifestações de Shiva, assim como a força cósmica através das manifestações femininas, as manifestações de Shakti. Tratei dos símbolos Lingam e Yoni, que são símbolos importantes, né? O tântrico não observa o Lingam apenas como uma representação do órgão sexual masculino, assim como não observa a Yoni apenas como uma representação do órgão sexual feminino. São canais cósmicos de interação. É uma outra perspectiva, é uma visão sacralizada, divinal, cósmica, micro e macrocósmica da sexualidade. E aí na parte prática, nós tratamos de alguns exercícios respiratórios, um modo tântrico de pronunciar o mantra Om. Tá? Existem formas distintas de se pronunciar o Om, no yoga, no hinduísmo e no tantra. Tratei mais do modo tântrico de pronunciar o mantra Om. Analisamos a importância e sugerimos exercícios para os homens administrarem melhor suas forças sexuais, seu poder generativo, que está ligado à criatividade, está ligado à vitalidade, à saúde, à alegria,
a firmeza, a força, a coragem de vencer. Certo? Salve tua força, meu irmão Rogério. No número 2, também tenho alguns exemplares ainda. Esse aqui é o número 2, tá? Tantra e autoconhecimento número 2. O número 2, nós estudamos um pouco sobre, e aí eu já mergulhei um tanto aqui no número 2, na espiritualidade e na magia médio-orientais. Tá? Estudamos algumas divindades da tradição mesopotâmica, divindades que, de acordo com a mitologia sumero-babilônica, existem em casais, são os duplos divinos. Então vimos algumas dessas divindades, masculina e feminina, que atuavam juntas, de acordo com o panteão, o antigo panteão sumero-babilônico. Tratamos um pouco ali da simbólica da deusa, da Devi Kali. É uma tradução inapropriada esse termo deusa para Kali. Kali não é uma deusa de acordo com a perspectiva tântrica, que é a mais antiga perspectiva sobre ela. Ela não é uma deusa, é uma Devi. O que seria um Devi? Uma força luminosa da natureza, que os tradutores, resumindo a coisa, usam o termo deusa, assim como usam o termo Deus para Shiva. São, obviamente, divindades dentro de um conceito ocidental. Entretanto, na Raizama oriental, tântrica, as Devis e o Deva, Shiva, são forças luminosas da natureza. No número 2 da revista Tantra e Autoconhecimento eu trato um pouquinho de Kali, do que simboliza o significado dos símbolos, aliás, que ela utiliza ali em suas vestes, em sua própria configuração, como sua própria configuração pictográfica. Na sequência, na parte prática da revista, são sugeridos exercícios rejuvenescedores provenientes do yoga, certo? Asanas, posturas meditativas, através das quais a força vital é economizada e o indivíduo tende a rejuvenescer, ou seja, permanecer com mais saúde, virilidade e vitalidade ao longo da vida. Minha prima Severina Angélica, saudade, viu, minha irmã? E aí é que tá. O número 3 da revista Tantra e Autoconhecimento só veio sair agora. Por quê? Porque eu tive um certo problema no que se refere ao cálculo de tempo que eu necessitaria para produzir e publicar o livro Canindé, Rei da Jurema, que foi lançado recentemente. O número 3 da revista Tantra e Autoconhecimento deveria ter saído em junho ou julho. Está saindo agora. Né? Passei mais tempo do que o planejado na pesquisa e elaboração do livro Canindé, Rei da Jurema, e só agora pude finalizar a revista Tantra e Autoconhecimento. Mesmo assim, quero deixar algumas ressalvas, né, para as pessoas que assinaram essa revista e para quem tem interesse em adquiri-la. Tanto o número 1, quanto o número 2 e o número 3. A questão é, os valores com as gráficas aumentaram consideravelmente ao longo desses meses. Foi coisa assim de um aumento surreal. Então, para quem assinou a revista o ano passado, recebeu o número 1 e o número 2, já foram enviados, né, meses atrás. A qualidade da revista Tantra e Autoconhecimento número 3 caiu um pouco, baixou um pouco. Eu precisei reduzir os custos, porque, obviamente, o valor que eu havia arrecadado para a produção dos 4 números, com esse super aumento das gráficas, eu procurei diversas gráficas aqui em Natal, capital do Rio Grande do Norte, e todas elas apresentaram esse aumento aberrante. E aí o material caiu um pouquinho de qualidade no que se refere à estrutura física da revista, mas isso não impediu de modo algum que o conhecimento fosse transmitido através da mesma. Tá? De modo algum, a transmissão do conhecimento foi minimizada, muito pelo contrário. Então aqui está a revista Tantra e Autoconhecimento número 3, e sobre o que abordamos no número 3 da revista, do que ela trata. Só para que vocês tenham uma ideia, né? Eu escrevi um artigo sobre o trabalho preliminar para o despertar de Kundalini, né? As preliminares ao despertar de Kundalini, tendo como base um mestre chamado Tarananda Sati.
muita coisa foi escrita sobre Kundalini e existe, de certa forma, uma confusão, né, com relação a quem escreve, ao que foi dito sobre Kundalini, sobre essa força vital que movimenta a nossa estrutura e que está interligado ao nosso eu superior, ao nosso eu mais íntimo. Muita gente acha que Kundalini está intimamente ligada à força sexual. Obviamente, Kundalini é o alimento, é o motor que movimenta todas essas manifestações de força que transitam através do nosso organismo, seja ele fisiológico, seja ele sutil. Então, mas quero dizer, há pessoas que dizem que para despertar Kundalini é preciso que alguém realize algum tipo de massagem orgástica para ativar Kundalini. Ative Kundalini, desperte Kundalini através de uma massagem que eles chamam de tântrica, uma massagem orgástica. Mas a coisa não é bem assim. Tá? Despertar Kundalini não é fácil. Obviamente, ela pode ser despertada acidentalmente e nem sempre é bom o resultado. O indivíduo precisa se preparar para poder despertar Kundalini. Existem práticas preliminares, preparatórias. Imaginem, o nosso corpo físico, por mais que nós tomemos cuidado com nossa saúde, alimentação, sono, esse tipo de coisa, exercício físico e tal, nosso corpo físico, simplesmente pelo ambiente em que nós vivemos, pelo tipo de ar que nós respiramos, tá? Pelo tipo de comida que nós comemos, por mais que busquemos alimentos puros, o mais puro possíveis, né? Nosso corpo físico tem suas falhas. Imagina o nosso corpo emocional, o corpo astral. Imagine o nosso duplo etérico. Imagine a nossa mente. Entende? Então vejam bem, se não houver uma purificação prévia dos corpos sutis, do duplo etérico, do corpo astral, do corpo mental, se não houver uma purificação prévia, teremos problemas com o despertar de Kundalini. Problemas. Um exemplo de problema. Vejam bem, assim como o nosso corpo estritamente físico, as estruturas físicas do nosso organismo possuem veias por onde transitam sangue, o nosso corpo, nossos corpos sutis possuem vasos, dutos energéticos, que nós chamamos, tantricamente falando, de nadis. É pelos nadis que a força Kundalini precisa circular. Quando ela passa a ascender, ela sobe por um nadi central, né, que corresponde ali a nossa coluna vertebral, chamado Sushumna. Se esse nadi estiver bloqueado por algum tipo de sujeira, o indivíduo vai ter problema. Ele pode sentir dores, e esse é o menor dos problemas. Ele pode, sabe-se Deus, surtar, pirar o cabeção. Ele pode desenvolver uma tara. E aí o efeito será contrário. Ninguém será iluminado, vai ficar iluminado dessa forma. Então, o primeiro artigo da revista Tantra e Autoconhecimento número 3 trata disso. Práticas preliminares, preparatórias ao despertar de Kundalini. Antes de pensarmos em despertar Kundalini, precisamos realizar uma abertura de caminhos, digamos assim. Daí essa abertura de caminhos envolve a capacidade de silenciar minimamente a mente, purificação dos dutos sutis, contato com a natureza. Tá? Todas essas preliminares são abordadas nesse primeiro artigo. Em um segundo momento, já salto ali um pouquinho para a magia de matriz mesopotâmica e escrevi um artigo sobre íncubos, súcubos e vampirismo sexual. Quem nunca ouviu falar de íncubos e súcubos, em linhas gerais, é o seguinte: das diversas entidades espirituais com as quais podemos manter contato, entre as diversas entidades espirituais que podem manter contato conosco, desde entidades genericamente chamadas espirituais, mas nem sempre são espirituais. Às vezes, por exemplo, são formas de pensamento, tá? E já atuam exclusivamente no campo psíquico. Às vezes é uma força ligada a uma emoção que nos foi direcionada, mas existem aquelas de fato espirituais, espíritos elementais, entidades do astral inferior, seres desencarnados, entes angélicos. Mas em meio a esse mundo, essa miríade de entes espirituais que podem nos acessar ou ser acessados por cada um e cada uma de nós, existe uma categoria de seres que desde a Idade Média vem sendo classificados, nomeados
de íncubos e súcubos. São entidades espirituais ligadas à sexualidade. Os íncubos são entes vampíricos que se manifestam em forma de homem ou de algum ente do sexo masculino. E os súcubos são inteligências espirituais que atuam com forma de mulher ou de algum ser do sexo feminino. E esses seres são nutridos. Eles se alimentam de nossa vitalidade, de nossa força sexual. Eles se aproximam para nos vampirizar. É isso que os alimenta. Então imagine só, nossa sociedade é cheia dessas criaturas, por incrível que pareça. Porque o sexo em nossa sociedade é um problema. A sociedade ao mesmo tempo é pornográfica e moralista. E esse choque de valores deixa as pessoas loucas. Ninguém conversa abertamente e cientificamente, racionalmente, respeitosamente sobre sexo. Ao mesmo tempo está o sacerdote, o pastor, recriminando, proibindo, condenando, dizendo que é coisa do diabo, isso e aquilo outro, que é pecado, não pode. Pare com isso. E do outro lado estão as propagandas, as pessoas dançando funk, a pornografia sendo distribuída livremente aí. Então, em uma sociedade como essa, em que a sexualidade não é tratada de modo coerente, de modo sereno, de modo lógico, as pessoas desenvolvem problemas na esfera sexual. E esses problemas acabam sendo um meio, essas contradições morais, os vícios masturbatórios, por exemplo, acabam sendo problemas através dos quais essas entidades íncubos e súcubos se manifestam nas vidas das pessoas e vão vampirizando essas pessoas, sem falar que as próprias formas de pensamento que o próprio indivíduo gera podem vampirizá-lo nesse sentido. Os próprios que proíbem praticam, exatamente, é uma loucura. As pessoas praticam pedofilia, boa parte das pessoas, tá? Tem gente que fala, isso é um cabra safado. Concordo que é um cabra safado, mas vamos buscar o problema lá na fonte, tá? Na fonte. O que é que gera todos esses distúrbios sexuais, ou boa parte desses distúrbios sexuais? Uma falta de estudo sobre a questão sexual. Então é importante estudarmos o sexo, a sexualidade, não apenas em seu aspecto fisiológico. Na escola as crianças analisam nas aulas de ciência o aparelho reprodutor feminino e masculino, e o sexo é estudado como uma forma de reprodução, mas não é só isso. Sexo é manifestação de vitalidade, é manifestação de espiritualidade, é força espiritual. E vejam bem, enquanto a sociedade judaico-cristã diaboliza o sexo, condena, tá? E até ridiculariza o sexo, para o tântrico, o sexo é sagrado. A filosofia tântrica afirma que a força misteriosa que deu origem ao universo, à medida que estava se estendendo em seu processo gerador, em seu processo criador, polarizou-se em força solar e lunar, elétrica e magnética, masculina e feminina. A força divina se manifesta através de todos os homens, assim como se manifesta através de todas as mulheres. E quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, conscientes dessa origem transcendental, de suas origens transcendentais, conscientes de suas origens transcendentais, eles podem, através de algo que o Tantra chama de Maituna, que é um coito sacralizado, eles podem alcançar uma expansão de consciência através do conúbio. E essa expansão de consciência os realoca temporariamente, posteriormente, atemporalmente, os realoca em um patamar no qual eles relembram o que são, uma coisa só. Resumindo a história, se no Ocidente o sexo é considerado pecaminoso, ele é prostituído, ele é profanado, ele é vulgarizado, para o tântrico clássico, o sexo é uma forma do homem e da mulher se reencontrarem com Deus
porque quando eles estão unidos aqui na Terra, suas estruturas energéticas espirituais estão se reunindo também, de modo semelhante a como foram no princípio da geração. Se no princípio da geração não havia diferença entre masculino e feminino, porque a força una imperava, digamos assim, era a força una apenas o que existia. À medida que essa força foi se estendendo para gerar, ela se polariza. E o ato sexual, sacralizado, espiritualmente consciente, desperto, é uma forma de reativarmos essa memória daquilo que originalmente somos. Somos capazes de reacessar a fonte de onde viemos, a unicidade, a não dualidade, a transcendência da divisão. E nos tornamos um, como de fato já somos, só estamos esquecidos. Tá? Isso é um pouco da filosofia tântrica clássica. E aí o que é que acontece? Em uma sociedade como a nossa, nós somos vítimas dessa categoria de seres, que a Idade Média chamou de íncubos e súcubos, mas que estão presentes na cultura de diversos povos, né, do mundo. Então, íncubos e súcubos são entidades espirituais vampíricas que drenam nossa energia sexual, nossa força vital. Trata um pouco dessas inteligências espirituais na revista, no número 3 da revista, Tantra e Autoconhecimento. Mas não abordo apenas elementos teóricos sobre esses seres. Na parte prática da revista, do número 3 da revista, eu sugiro exercícios e práticas que podem nos manter livres do acesso dessas criaturas. O uso de pentáculos, determinados exercícios de purificação e proteção. Então, nessa parte prática do número 3 da revista, trato disso. E o último artigo da revista Tantra e Autoconhecimento número 3 é um artigo relacionado, na verdade, é um artigo relacionado à correta pronúncia de termos presentes no Tantra e no Yoga. É um artigo de um livro antigo, chamado Hatha, o ABC do Yoga, de autoria do Caio Miranda, que foi um dos grandes mestres do yoga esotérico aqui no Brasil. Para quem gosta de estudar e praticar o Tantra e o Yoga, eu achei importante, né, transmitir um pouco desse conhecimento relacionado às formas corretas de pronunciar expressões provenientes dessas tradições. Então, basicamente é isso. O objetivo desta live foi falar um pouco sobre a revista Tantra e Autoconhecimento, certo? Então vou fazer aqui uma síntese geral. Salve tua força, Lucas! Então vejam bem, quem sente de conhecer o Tantra clássico, o que eu considero com todo respeito o Tantra real. Então, eu particularmente, ninguém é obrigado a pensar igual a mim. Eu não considero essa história de massagem tântrica, de fato, massagem tântrica. As massagens orgásticas que as pessoas vêm divulgando por aí, respeito demais. Compreendo que são formas do indivíduo relaxar bastante, são meios através dos quais o indivíduo pode conhecer o seu potencial fisiológico, o seu potencial orgástico. Certo? São estratégias que contribuem com o bem-estar dos casais. Certo? Agora, vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma massagem orgástica que pode auxiliar o indivíduo a vivenciar sensações extraordinárias de um gozo fisiológico, não é Tantra. Tá? São terapias sexuais, mas não são tântricas. Tantra é uma tradição. Tantra é uma religião. O Tantra pode prescindir de práticas sexuais. Um tântrico não precisa praticar maituna. Existem tântricos que são castos,
que despertam Kundalini através de exercícios de respiração, de visualização, de meditação, que trabalham chakras sem manter contato com ninguém. Certo? Então, o Tantra é algo muito mais complexo, muito mais antigo. E, obviamente, é também uma ciência. Então, quem tem interesse em conhecer um pouco da história do Tantra, os princípios filosóficos do tantrismo, alguns livros tântricos, eu sugiro a leitura desse livrinho aqui, Uma Introdução ao Estudo do Tantra. Esse aqui é o último que eu tenho. Graças a Deus, consegui distribuir todos e talvez eu realize uma segunda tiragem próximo ano, não sei. Quem tem interesse em aprofundar um pouco mais seu conhecimento nos campos do Tantra, do Yoga e da magia oriental. Salve tua força, Diego! Vou sugerir, além de uma introdução ao estudo do Tantra, o estudo da revista Tantra e Autoconhecimento número 1. Eu ainda tenho alguns exemplares aqui, viu? Revista Tantra e Autoconhecimento número 2. E agora a revista Tantra e Autoconhecimento número 3. Os assinantes estarei enviando o exemplar da revista no comecinho de dezembro, com a graça de Deus. Eu vou mandar a sua, viu, Lucas? Salve tua força. E quem tiver interesse em adquirir, é só entrar em contato comigo pelo direct, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail. Vocês é quem sabe. Então, basicamente é isso. Certo? Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada abençoem imensamente a cada um e a todos nós, com muita paz, de verdade, com muita paciência, muita sabedoria, muita alegria, muita prosperidade, muita fé. Até breve.